Olá, muito bem, boa noite para você, bom dia ou boa tarde. A gente sempre diz boa noite, bom dia, boa tarde, porque na verdade o podcast estreia sempre à noite. Mas a gente faz questão de dizer essa saudação porque você pode estar em qualquer momento, em qualquer lugar do planeta e você pode estar escutando esse podcast pela manhã, pela tarde ou pela noite. Então, para todos vocês que estejam aqui ou em qualquer lugar deste planeta, ou até mesmo fora do planeta, porque tem homens fora do planeta, né? A Estação Espacial Americana está lá com 12 homens. E se a gente pudesse mandar um abraço, porque sou apaixonado pela ciência, sou apaixonado pela astronomia, eu acho que era para ser um piloto. Ou um piloto de aeronave, ou um piloto, no mínimo sonhar em ser um piloto. Mas qual foi a criança que nunca sonhou, por exemplo, em ser um astronauta? De você olhar para as estrelas e ver que ali tem um lugar para você, né? Então eu sempre, até hoje, a minha esposa me pega olhando para o espaço. Então, ali fica a Ursa Menor, ali e tal. Eu tenho um mapa, acompanho tudo. Às vezes fico de madrugada olhando tudo esse negócio aí, enfim. Gente, que maravilha. Tô falando aqui bobeira, não, tô falando coisa boa, tá? E entre o nosso convidado, que é muito especial hoje, a gente quer também saudar todos vocês, nossos queridos e queridas, que têm participado, que têm curtido, que têm compartilhado. E, por falar em compartilhar, tem um recado aqui para você, Matheus. Diga um recado aí para nossos ouvintes. Fala, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos acompanham no YouTube e também nas nossas plataformas digitais de áudio. Sejam bem-vindos. Para acompanhar nosso podcast é muito fácil. Basta seguir as nossas redes sociais. No Instagram, @TiclaCast, ou no YouTube, Rede Esperança. Lembrando que a nossa página oficial da comunidade é @IBEsperanca, sem o C cedilha. E você pode acompanhar todas as terças-feiras, às 8 da noite, um episódio novo. E claro, ao longo da semana tem episódios aí nas plataformas digitais, Spotify, Deezer e outras aí. Boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, Bom dia, boa tarde, dia. boa noite. Mas me diga uma coisa, e sobre futebol? Tem hoje o que é de futebol? Vamos lá, o Flamengo tá chegando perto aí da parte de cima da tabela, né? Do Campeonato Brasileiro, dando uma recuperada, também que tá classificado na Libertadores. Falando de futebol regional, o Itabuna Esporte Clube está disputando aí a final do Campeonato Baiano da Série B 2022. Então, os torcedores aí do Azulino, né, Dragão do Sul, fiquem felizes que o Itabuna está de volta à primeira divisão depois de 10 anos. Uma alegria para nossa região, para nossa cidade, né? Que legal. Uma boa notícia. Para aqueles que são como eu, torcedores, né? Bom saber, notícia, né, que Itabuna tem esse time aí, o nosso time aí, o Azulino. E o Vasco da Gama está aí pleiteando, né, uma vaga na Série A, foi vendido. O Vasco da Gama agora é um clube empresa, faz parte da nova safra da 777, a nova empresa aí que administra o Vasco da Gama. Boa sorte aos vascaínos e a todos que torcem pela nova modalidade do futebol, né? Clube empresa. Valeu! E a gente falou sobre Vasco da Gama e o nosso convidado também é um vascaíno. Você vai ser aqui, nós vamos bater um papo. Eu sou um flamenguista, mas amo os vascaínos, tá? Amo o Vasco e amo os vascaínos. Então, no nosso convidado aqui, Harrison Leite, seja muito bem-vindo. Cara, toca aqui. Massa demais. Bom estar de frente para você aqui, sabia? Pois bem, Lucas. A alegria é toda minha. Enorme prazer estar aqui. E eu quero te agradecer por você abrir um espaço na sua agenda. Eu sei que é assim, bem cheia, né? Bem cheia, se dividindo aí entre aula, o escritório, família. Família é o que mais pesa. Que mais pesa, né? Os meninos estão lá para dormir esse horário e o papai faz falta. E você coloca seus filhinhos para dormir? Coloco. Eu divido. Qual a idade com minha delas? Esposa. Uma tem 3 anos e meio e o menino tem 1 ano e meio. Então eu divido quando estou em casa, a mãe bota um para dormir, eu tento colocar o outro. Quando não grita muito a mãe, aí eu consigo colocá-la para dormir. É massa. Aqui você vai ver história de pai, você vai ver história de advogado e que esse papo seja uma inspiração para todos nós, né? Esse é o nosso desejo. A gente está aqui na companhia do Rony. Rony falou... Rony? Sobrenome? Rony Santiago, desculpa, Rony. Rony Santiago, nosso irmão. Você vai dizer, Rony Santiago e a igreja também, que você falou que eu aqui, da Presbiteriana, de onde é? Jardim das Oliveiras, da Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Que massa, bom ter você aqui no nosso estúdio. Está aí implementando aí também a sua plataforma de podcast e em breve nós vamos estar aí
vendo, né, bombando aí. A gente quer que isso frutifique. Deus abençoe a sua vida, a vida do seu pastorzão lá e de todos da comunidade ali, tá bom? Que massa! E o nosso convidado é um vascaíno, claro, ele dá aquela risada assim, mas ele diante é... de um flamenguista, a gente tá muito distante, muito distante. Você já teve problema com isso? Não, na verdade, eu sou aquele vascaíno não tão ligado assim. Na Aham. verdade, quando eu era pequeno, meu irmão, ele se parecia com o Bebeto. Uhum. E aí, Bebeto era um astro do Vasco, e aí, por a gente seguir sempre o irmão mais velho, eu fui seguindo, porque era apaixonado pelo meu irmão, tentava imitá-lo. E esse negócio grudou em mim aí, que é muito sofrimento, mas um dia a gente chega lá. Ah, que legal. Não, é bom, é bom. É quando o time sofre, o torcedor sofre junto também, né? Ainda ontem eu estava no grupo, conversando com o pessoal do escritório, tem um livro de Rubem Alves que me marca muito, que é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Aham. Então, quem não sofre não consegue também ter muitas alegrias, não. Muitas virtudes vêm do sofrimento. E eu sei que é uma analogia para futebol nem tão legal assim, mas o sofrimento nos ajuda muito. A gente aprende muito. É isso. Dizem que os grandes poetas fizeram suas composições a partir de um sofrimento, né? Todo grande ídolo, todo grande poeta, toda pessoa diferenciada, quando você vai conhecer a sua história real de vida, não é das mais apaixonantes. É muito sofrimento para se extrair tanta coisa boa que se tem deles. É interessante, né? E faz muito sucesso, né? Parece que em dado momento a dor e o sofrimento é o sucesso e isso tem uma representação na vida de outras pessoas, né? É um sacrifício que muitos não estão dispostos a terem. Por exemplo, se você vai escrever um livro, você tem que deixar muitas noites sem lazer, sem a família. Então, é um sacrifício muito grande. Então, muitas pessoas passam as madrugadas escrevendo, não tem tempo para nada. E alguns entram em vícios. São pessoas até de convivência difícil. Mas deles se extrai, assim, um néctar que marca a humanidade. Então, de todos os clássicos que você puder imaginar, há algum sofrimento muito grande dentro deles. Aí a gente aprende muito com isso, né? Aprende muito com isso. Eu falei, e a equipe, né, pediu para Harrison trazer um objeto de um apego, de um apelo sentimental, e a gente tem alguns objetos, né, que a gente não se aparta. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Alguns são alguns objetos que, por exemplo, na hora da mudança, isso não vai, isso joga fora, isso não, isso pode jogar fora, mas isso não. E às vezes, entre esses objetos que a gente não se aparta, embora nem sempre a gente está ali todos os dias grudado com ele, mas ele tem um lugar, um espaço no nosso coração, justamente porque ele fez parte da nossa história, né, em algum momento da nossa vida. Eu pedi para você trazer um objeto que fizesse parte da sua vida, da sua história, e você vai me contar um pouco sobre a história desse objeto. Eu poderia ter trazido alguns outros, mas assim, na situação que estava e também pela grande relevância, eu trouxe esse objeto aqui, que é meu título de doutorado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, obtido em 2010. E isso foi assim um grande sonho, uma grande mudança, uma grande virada na minha vida, porque um baiano de escola pública, embora o segundo grau tenha feito na escola particular, mas eu estudei a vida toda em escola pública, passei aqui na universidade pública também. Mas assim, entrar nesse doutorado foi assim um ato grandioso, que foi uma virada radical, me proporcionou morar um tempo no exterior, fazendo o que se chama de doutorado sanduíche. Mas as provas para chegar até lá foi muito choro e muito sofrimento. Eu teria assim, episódios os mais marcantes, ainda sem saber falar inglês. Um dia eu estava numa aula e aí eu estava falando da diferença do sistema jurídico brasileiro, chamado de civil law, para o sistema jurídico americano, conhecido como common law. E um dia eu soltei uma palavra aqui nos Estados Unidos, os statutes, e aí o professor interrompeu a aula e falou: Harrison, ou você fala a palavra com a pronúncia correta, statutes, ou você fala com o aportuguesamento da palavra, estatutes. Mas do jeito que você falou, ninguém conseguiu entender a palavra. Ele interrompeu a minha aula para falar isso. Caramba! Rapaz, faltou chão. Eu falei, rapaz, agora como é que eu continuo a aula? Então, assim, era nessa pegada, porque dizem que a ciência não tem amor, não tem amigos. O amor à ciência está acima do amor aos amigos. Não há muita proteção. E uma vaidade muito grande na vida acadêmica. E foi assim,
eu chegava para os orientadores, ele falava, tu lês alemão? Eu falava, cara, não leio alemão, então não vou te orientar, porque quem não lê alemão não pode escrever sobre essa tese. Eu fui estudar alemão, não entrava, falava, rapaz. Aí o professor, eu comecei a estudar alemão, eu falei com o meu professor, professor, eu comecei a estudar alemão. Ele falou, cara, tu vai passar 5 anos no doutorado e ao final tu não vai conseguir ler, porque alemão é um projeto de vida. Então, assim, era só desistindo. Então, assim, foi... Eu ficava com vontade de nascer de novo para poder ler todos os livros que os meus amigos lá já tinham lido. Nossa. E eu criei uma vontade de não dormir. Eu mordi esse dedo, cheguei ali marcado, porque eu falava, dormir é perda de tempo, para tentar ler todos os clássicos que eu não tinha lido. E foi nessa luta, nessa batalha, que eu consegui terminar essa tese. Fui morar no exterior, fiquei 1 ano e meio na Europa, na Universidade de Edimburgo. Voltei, defendi a minha tese, escrevi um livro e assim... Foi uma grande vitória, e isso representa muito, porque foi a partir disso que várias portas foram abertas. E é muito interessante. É um baiano do interior concorrendo no Rio Grande do Sul. Foi uma coisa assim, foi uma coisa muito difícil, mas muito gratificante. Deus me deu assim graça e sabedoria para chegar lá. A sua história, ela tem um sentido muito grande. E ele aponta justamente para aquelas pessoas que vislumbram a carreira na área jurídica, mas que, justamente por ser do interior, às vezes ser pobre, às vezes tem muito isso, né? Não vou chegar lá. Você já começa com esses complexos, né? E quando a gente vê a sua história, e é claro que até você chegar ao doutorado, você passou também por outras lutas, né? E é como se isso aí fosse um prenúncio daquilo que iria acontecer aí na sua vida e os desafios que você ia ter. O meu mestrado, por exemplo, eu era professor na UESC, professor em Itamaraju e fazia mestrado em São Paulo, tudo ao mesmo tempo. Eu dormia por semana 5 noites dentro de ônibus. Nossa. Ou era ônibus aqui da Rota, ou era São Geraldo, indo até Belo Horizonte, lá pegando um outro ônibus. Era uma loucura, mas assim, foram 2 anos dormindo 5 noites por semana dentro de um ônibus para poder fazer o mestrado e ao mesmo tempo me bancar, dando aula em diversos lugares. E assim, aquela coisa da ostra feliz não faz pérola. Foram essas dores, essas noites que nos deram assim, uma noção diferente da vida, o que só tenho que agradecer a Deus por ter me dado condições de fazer tudo isso. Que massa. Então vamos colocar esse objeto aqui do lado. Que massa, parabéns. E você tem 12 anos já. Rapaz, 12 anos. Tento fazer agora o pós-doutorado, mas com o nascimento das crianças eu quero... Você vai você vai fazer seu doutorado, por enquanto, com as crianças. Com as crianças. Doutor em pai. Doutor em pai. Olha só, Harrison, onde é que nasceu tudo isso? É claro que a gente vai falar de vários nascedouros, né? Então, a sua carreira no direito teve um nascedouro. Mas, assim, primeiro conta como é que sua história, de onde você nasceu? Você nasceu aqui em Itabuna? Não, De onde você é? Nasci em Vitória da Conquista. Na verdade, meu pai, ele era pastor em Poções, uma cidade perto de Vitória da Conquista. Uhum. E a gente tinha parentes, tinha amigos lá, então era cidade maior e próxima, e eu e minha irmã mais nova nascemos lá. Sou de uma família de 6 filhos, e na verdade nunca foram só 6 filhos, porque quando meu pai se casou com minha mãe, a mãe do meu pai morreu e ele tinha 3 irmãos. E os 3 irmãos foram morar com meu pai. Então minha mãe já se casou criando 3, e depois vieram 6 filhos, é uma família muito grande. Então assim, sou de família muito grande. Nasci em Vitória da Conquista, na época meus pais moravam em Poções, eu logo fui para Poções, e de lá foi um périplo andando por diversos lugares, porque como pastor, a cada 3 ou 4 ou 5 anos, meu pai mudava. E nisto, desde pequeno, quando você é filho de pastor, você acaba desenvolvendo todas as habilidades para ajudá-lo dentro da igreja. Então, tocava bateria, tocava contrabaixo, e era professor também de escola dominical. E como professor de escola dominical, eu fui cada vez percebendo essa facilidade de deixar as coisas mais simples, descomplicar temas. E os temas bíblicos são de uma profundidade que ninguém consegue trazer a revelação com muita facilidade. E aí eu tinha muita habilidade, assim, eu não vou dizer que tinha muita habilidade, mas eu gostava muito de dar aula. Então eu pegava todo domingo. Na verdade eu era camelô com minha família, foi uma história assim já... Você foi camelô também? Já fui, eu tenho aqui todas as frases que a gente brincava, as musiquinhas que eu e meu irmão a gente cantava para poder atrair vendedores, a gente vendia
Como é que era? Roupas, era... Você lembra? Isso tá na sua memória afetiva, né? Tá na memória afetiva. Aquelas coisas, a gente cantava musiquinhas, quando eu cheguei na feira, às 9 horas do dia, encontrei a feira repleta, com toda a mercadoria. Ficava assim, brincando, eu e meu irmão, e a gente botava a roupa na cabeça e gritava, bora, bora freguesia, aquelas coisas, mulher bonita não paga, mas também não leva, aquelas coisas assim de brincadeira. Uhum. Então eu conciliei a minha adolescência viajando. Meu pai, quando era pastor em Coité, a gente pegava a feira naquelas cidades próximas ali, Santa Luz, Valente, Biritinga, aí eu vendia, era muito vendedor com minha família, porque minha mãe, ela tinha um comércio e a gente acabava vendendo com ela. Mas aos domingos eu sempre pegava a bicicleta, ia para a congregação e lecionava lá, e percebia que a minha sala era a sala que muita gente gostava de ir. Então, quando eu fui crescendo, eu não cresci tanto, né, mas chegando no segundo grau, meu pai já morava em Uruçuca, e eu, estudando o segundo grau, ao mesmo tempo eu era professor de banca em Uruçuca. Lá tem um colégio que hoje é o IFBA, mas era EMARC. Então eu tinha muita facilidade com química, física e matemática, ciências exatas, então eu dava banca para todo mundo. E aí essa facilidade em dar aula, logo fazendo curso de Direito, virei professor de cursinho. Então eu sabia que a minha chamada era para ser professor. Então logo terminei o curso de Direito, no dia da formatura eu falei com a presidente lá do colegiado, eu falei, eu volto para a UESC como professor. E no ano seguinte de formado, já estava eu lá como professor substituto. Uma história muito bonita, porque quando abriu o processo seletivo, e aí abriu uma vaga para Direito Tributário, que era a minha paixão, e ainda continua sendo. E aí só tinha uma vaga. Aí eu fui fazer minha inscrição, a diretora me chamou e falou, Harrison, não faça essa seleção para Direito Tributário, porque aí tem uma auditora do Estado, que já foi professora, substituta, inclusive, a mulher é muito fera. Então, se você quer passar, não vá para uma coisa que você vai concorrer com alguém que tem uma competência muito maior que a sua. Faça para processo civil, outra área que não tinha ninguém conhecido como candidato. Eu falei, cara, não, eu amo o direito tributário, eu vou enfrentar. É o que me move, é o que desafio. Me move. Aí eu fui e realmente fiquei em segundo lugar. Mas a UESC tinha acabado de criar a disciplina Legislação Tributária nos cursos de Administração, Economia e Ciências Contábeis, e não tinha professor. E eu comecei a ir para a UESC, a UESC não estava me chamando, era a reitora Renê Albagli, naquele tempo, e eu fui para a UESC dando aula, sem ser chamado para... Meu pensamento foi o seguinte, eu falei, olha, eu vou dar aula para todo mundo aqui, sem ser convocado, para os alunos fazerem uma espécie de um abaixo-assinado para reivindicar a reitora que me contrate, porque estava demorando de me contratar. Que estratégia, hein? Estratégia. Aí pronto, fiz isso e colou, e aí me chamaram. Aí pronto, aí entrei como substituto, teve concurso, virei efetivo, e aí tem uma história na docência muito grande aí. Cara, que legal, né? Assim, você sentia que aquilo ali, Harrison, era o seu chamado? Você falou que essas primeiras lições partiram da escola da Bíblia. Né? A gente tem grandes exemplos de legisladores. Moisés foi um grande legislador, né? Um juiz, né? Mas assim, a sua inspiração, quando você disse que você tinha facilidade em você descomplicar e aí você linkou com a questão do direito, ou você já sabia que aquilo ali já pulsava dentro de você? Porque eu lembro de Ariano Suassuna, quando ele disse assim, olha, tem aquelas pessoas que gostam de matemática, tem aquelas pessoas que gostam de uma outra disciplina lá, e tem aquelas pessoas que não gostam de nada. Então, isso vai fazer direito. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É que eu não lembro. Era quem gostava de medicina. Matemática, aí tem medicina, né? Medicina. Quem gosta de abrir uma lagartixa? Médico. Matemática e engenheiro. E o restante, direito. Direito. Mas com você não foi assim. Na verdade, ainda morando em Uruçuca, uma cidade muito, muito pequena, próxima de Itabuna, minha mãe sempre falava que eu iria ser médico. É o orgulho de toda a família. Imagine, estou falando dos idos de 94, por aí, 95, 96, por ali. E aí eu criei aquela cultura assim, vou ser médico, todo mundo orava, não um médico. Já me considerava um médico ainda adolescente, porque todo mundo falava que eu iria ser médico, porque eu gostava de estudar. Mas aí, meu amigo, na época de primeira e segunda fase dos vestibulares, primeiro ano não passei em medicina, perdi nas segundas etapas, aqui na Bahia, em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, em diversos lugares. Olha só, nós estamos falando aqui de uma pessoa que intenciona fazer um pós-doutorado, tem o seu doutorado,
mas você fez tentativas para você Medicina. ser um médico, né? É como se o teu chamado, você precisasse disso para chancelar o seu chamado na área do direito, né? Eu lembro que, assim, foi muito engraçado, porque o guri, com 17 anos, pegando ônibus, rodando esse Brasil todo, dormindo em um monte de lugares, dos mais simples aos mais longínquos. Era para fazer o vestibular em Belo Horizonte, eu fiquei em Betim, na época do horário de verão, 5 horas da manhã eu ia para a beira de uma pista, sozinho, para pegar um ônibus, para ir para Belo Horizonte, para lá pegar outro coletivo, para ir para o UFMG, para um campus enorme, que o portão fechava às 7 horas. Aquelas coisas assim, e menina de 16, 17 anos fazendo tudo isso. Mas como eu já tive uma vida já rodei muito, porque eu também pregava muito, eu era um pregador mirim, então não tinha muito medo de viajar sozinho naquele tempo. Mas eu não passei em medicina, aí no segundo ano eu fui fazer um cursinho, aí no segundo ano eu falei, rapaz, eu vou fazer metade medicina e metade direito, porque eu tenho um primo, que ele é advogado, e ele gostava de compartilhar os temas do direito com a gente. Aí eu acabei fazendo direito aqui e em Salvador, passei aqui em Salvador, e em medicina também não passei, perdi na segunda etapa. Como passei aqui, meu pai morando aqui, na época direito só tinha em Salvador e aqui em Ilhéus, então acabei cursando um curso que eu me identifiquei muito, porque direito é linguagem, direito é o verbo, e o verbo é o nosso instrumento de conhecimento de Deus, porque nós o conhecemos pela linguagem, tudo é linguagem, o quase tudo, depende dos vários tipos de linguagem. Então, quando eu conheci o direito, eu falei, rapaz, que coisa interessante. E aí eu me apaixonei e venho dando aula. Minha mãe sempre falava, meu filho, faça um concurso, todo mundo ganhando, vida de professor, aquela coisa assim. Eu falei, minha mãe, aqui eu estou muito feliz e satisfeito, muito apaixonado. E aí dei aula em diversas faculdades. E a minha maior vitória, uma das grandes vitórias que tenho, foi passar no concurso para professor efetivo de Direito Tributário na UFBA. E aí sim é também uma grande história linda, porque Conta aí. O professor Edivaldo Brito tinha acabado de se aposentar. Edivaldo Brito é o ícone do direito tributário na Bahia, quiçá no Brasil. Ele já foi prefeito em Salvador, é vereador, mas é um homem, assim, de uma habilidade com palavras, tem mais de 80 anos, é um sábio do direito. Nossa. E aí ele se aposentou e abriu a vaga dele, não havia concursos para direito tributário há mais de 10 anos ou 15 anos. E quando ele se aposentou, abriu vaga, tinha 14 inscritos para fazer esse concurso. E eu falei, rapaz, 14 inscritos. Eu olhei, muitos já eram doutores e eu era ainda doutorando, então não tinha o título principal. E aí tinha um ponto lá no concurso que era o fenômeno financeiro. Procurei isso em todos os livros, não encontrei. Quando eu peguei a ementa, eu descobri que quem fez a ementa foi o professor Edivaldo Brito. E eu fui ao encontro dele, me recebeu muito bem. Falei, professor, eu vou fazer o concurso da vaga que o senhor deixou, e aí tem esse ponto aqui que eu não sei do que se trata, onde é que estuda? Ele falou, Harrison, isso daqui foi a minha tese de livre docência na USP. Pegou o livro e falou, eu vou te mandar esse livro, tá bom? E estude esse livro, porque esse ponto está neste livro. Ele me deu com uma dedicatória linda, tá, e tal. E aí eu estudei esse livro. E os outros pontos, que eram 10 pontos. Então, no primeiro dia da prova escrita, eram 8 horas de prova escrita, o ponto que caiu, o fenômeno financeiro. Falei, oh Deus, muito obrigado. E aí eu escrevi as 30 páginas, escrevi página que não acabou mais. 8 horas, com fome, eu não me preparei para as 8 horas, levei só uma barrinha de cereal, uma banana, rapaz. 8 horas, fico com uma fome, uma dor de cabeça, mas eu fiz. Quando chegou no dia seguinte, era a prova oral. E aí eu me atrasei, porque tinha me perdido no trânsito em Salvador, mas cheguei lá, e a prova oral, o primeiro sorteado fui eu meio assim, esbaforido. E aí eu dei a minha aula e nunca imaginei que poderia passar, rapaz, naquele concurso, no meio de tantos colegas competentes. E no dia seguinte, eu até deixei meu telefone com o Jarbas, que recentemente faleceu. E eu falei, Jarbas, se o resultado aqui, você me liga. E aí ele, tudo bem. Ele, quando deu assim, no dia seguinte, na terça-feira, eu estava almoçando, e Jarbas me liga, seu baixinho, retado, você passou em primeiro lugar. Falei, meu Deus do céu. Primeiro lugar. Foi assim uma grande vitória, e aí eu ocupei aquela cadeira desde 2010. Eu sou professor de Direito Tributário também da UFRO e aqui da UESC. Então, ou seja, foi uma conquista, o doutorado em 2010 e também a cadeira efetiva lá na UFRO. Então eu estava assim no auge dos estudos, porque tinha abdicado de quase tudo para poder estudar, então estava assim, falou em estudar, era comigo. Você tinha qual idade? Nessa época eu devia ter 30 anos. Mas no início, 31, quando você começou a estudar?
O direito. O direito foi com 17 para 18, né? Naquela fase de 18 anos. Porque 17 eu fiz o primeiro 18 anos. Quando você olha um jovem de 17 anos, compenetrado em estudar, e você olha hoje muitos jovens de 17 anos, e talvez a gente esteja falando para alguns jovens de 17 anos agora, o que você acha? Qual era a diferença, Harris, você podendo fazer uma avaliação da época, daquilo que motivava, daquilo que atraía o jovem, daquele jovem que estava ali interessado em realmente estudar? Qual era a diferença que você vê naquele cenário para o cenário de hoje? Naquela época a gente não tinha tantos estímulos visuais como a gente tem hoje, né? Não era a época do iPhone, não era a época de tanta tecnologia. A gente era mais voltado às relações, ficava até noite batendo papo, jogando, brincando de coisas assim mais simples. E eu vejo assim o quanto que o estudo foi capaz de mudar a minha vida e é capaz de mudar a vida de muitas pessoas. Até porque eu fui o primeiro da minha casa a fazer mestrado, doutorado. Hoje facilitou-se muito, né, o acesso aos cursos superiores, mas naquela época era muito restrito. Então, assim, eu realmente fico com muito pesar por pessoas não conseguirem compreender que nessa fase é a fase que você não tem que trabalhar muito, aquela fase que você poderia estar se dedicando aos estudos. E é uma pena que hoje ninguém consegue ler mais do que 140 letras do Twitter, entendeu? Tudo é muito rápido, ninguém verticaliza, ninguém lê muito, a gente acredita em tudo, o WhatsApp está aí dominando as nossas decisões. Então é uma pena que hoje cada vez mais a gente estuda menos, e não apenas no direito. Hoje você tem na área de medicina, descomplicando a medicina, como fazer, tudo é muito rápido, a gente, são palavras de todos os nossos pastores que você também sempre ouve, a gente é muito imediatista, a gente quer que os resultados aconteçam logo, a gente semeia muito pouco, a gente é muito mais predador para poder vencer rapidamente do que semear para colher. Exatamente. Boa palavra. Esse é um fenômeno que está acontecendo, que a gente está vivendo hoje, né? Esse fast food que a gente tem de tudo, né? Então, a internet está aí e oferecendo aquilo que, se você exige muito, você tem ali também. E tem sempre uma solução, tem sempre um professor para tudo, né? Eu sempre brinco que para todo problema difícil existe uma solução fácil, mas que não resolve. São aqueles grandes problemas escatológicos que nós conhecemos e de repente vem alguém e em 10 palavras resolve tudo, e a gente sabe que não são fáceis as soluções para problemas difíceis. Quais eram os seus desafios, Harrison? Você enfrentou muitos desafios. Você falou com relação ao ônibus, você ficava muito tempo e tal. Mas você lembra de alguma situação da qual, que assim, foi muito tempo estudando, né? Para hoje você tem um título de doutorado você lembra de alguma situação assim que foi engraçada ou de repente uma situação que marcou muito a sua vida? Rapaz, assim, são várias situações. No doutorado, eu tive um grande desafio porque todos os meus colegas, quando davam as suas aulas, eles não citavam um autor brasileiro. Todos os autores citados eram franceses, espanhóis, italianos, alemães, ou americanos, ou, sei lá, britânicos. Sendo que nós temos muitos autores brasileiros. E eu, por não ter tido uma experiência de vida como eles, lá eles são imersos desde cedo com intercâmbios, fica um ano na França, um ano na Alemanha, um ano nos Estados Unidos. Então o cara está com 20 anos de idade, o cara já fala 3 idiomas e já leu muita coisa. E essa cultura do Rio Grande do Sul foi um choque muito grande para mim. Então eu nunca achava que conseguiria vencer. Então assim, eu ficava, rapaz, que grande desafio esse. Teve uma hora que eu não sou de desistir, mas quando eu vi as pessoas até olharem assim para mim, com aquele ar de tipo, pô, que cara esforçado, mas achava que não ia chegar, eu falava assim, pô, meu Deus, me dê forças, porque é muito difícil, muito difícil. Então assim, no Rio Grande do Sul eu tive experiência, mas fui acolhido por bons amigos que me deram a mão. Tenho hoje um grande amigo que fiz lá, assim, na área acadêmica, o Pedro Adame, que é uma pessoa assim, excepcional, que foi assim, um cara que me adotou. E o Luiz Clóvis, que é um juiz, um cara muito amigo. E os amigos também da igreja que fiz, que me ajudaram muito. Mas assim, desafios dos mais diversos. O desafio de ficar esses 2 anos também dormindo 5 noites no ônibus da Camburugipe e da Rota, realmente, isso foi muito grande.
para além do tempo que eu vivi na Europa, aquela coisa de você Uhum. viajar sozinho, sabe? Meu Deus, me ajuda. Mas assim, em todo Como é que eu momento, sobrevivo a tudo isso? como é que sobrevive? Mas assim, em todo momento, e nisso há um ponto fundamental, quando você se sente amparado por Deus, porque eu senti aquela sensação de que tem um olhar aqui, onde quer que eu pise, tem alguém me Uhum. olhando e cuidando de mim. E esse cuidado foi sempre presente. Como é que é isso, Harrison? Você ser um profissional do direito e você lidar com as questões, muitas vezes religiosas. Sei que sua área é a área tributária, nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre isso. Mas assim, você tem um escritório de advocacia e você tem vários, né, colegas associados e que vocês trabalham ali causas e mais causas de vários aspectos, criminal e de várias, enfim. Como é que ele dá isso, o cristão e o direito? Tem tudo a ver, Uhum. porque tanto do ponto de vista técnico, tanto a Bíblia quanto a legislação, ali você tem palavras, ali você tem textos. E construir o sentido desses textos é a arte de interpretar a hermenêutica que a gente estuda na Bíblia, que é a mesma Uhum. hermenêutica que você estuda secularmente, que é como construir sentidos para aquelas palavras. Uhum. Então, se você estuda bibliologia e você estuda a origem no aramaico, no hebraico, no latim, o que significava, para quem era dirigido. Então, aprofundar-se na linguagem e interpretá-la é a grande missão e o que faz toda a diferença para você construir sentidos para aquelas palavras. E isso que a gente aprende muito no direito, a gente também vê muito na vida cristã. Agora, tirando do ponto de vista técnico, do ponto de vista de vivência, talvez o que faz a diferença assim, na advocacia são justamente a prática desses valores. Então, você quando lida com o cliente, você lida com o que ele mais tem de precioso. Você lida com a liberdade e você lida com patrimônio. Lidar com patrimônio. Quer conhecer uma pessoa, mexa no seu bolso. Então, essa pessoa, para confiar em você, advogado, ele tem que saber que deixou na mão de um cara que vai fazer o melhor, que vai dar o melhor e é um cara certo para poder fazer isso. O grande problema é que quando você lida com o ser humano, nem sempre as palavras, a gente brinca, as palavras são camaleão. As palavras não têm sentido unívoco, elas são plurissignificativas. E esses significados fazem com que, de repente, você acha que vai ganhar e você perde. E você perde não porque você não tinha razão, você perde porque quem decidiu, por alguma razão, e são diversas as razões, não concordou com a sua linha de pensamento. Então, nesse momento em que a técnica não vence, o que vence é a influência, o que vence é o lobby, o que vence são outros interesses, é o momento que você se desgarra, você se descola. Então, tem que ter a capacidade de chegar e falar assim, até aqui eu vou, tá bem? Passando disso, aqui já não é mais a minha área de competência. Então, como o direito tem esse aspecto de subjetividade, que você pode, nem sempre tem, mas o ser humano, ele tem uma capacidade de colocar sentido naquilo que não tem aquele sentido. Porque a palavra ela é pública, a palavra te constrange. Eu estou vendo aqui uma garrafa, eu nunca posso dizer, olha, isso aqui é um boi, isso aqui é uma ovelha. Isso é um constrangimento absurdo. Palavra pública a gente brinca que só poetas ou literatos, pessoas que escrevem livros de literatura, só essas pessoas poderiam mudar sentidos. Então, você olha para o sol, eu não vejo o sol, eu vejo aqui os olhos da minha amada. Mas isso não é técnica jurídica. Então, às vezes, quando você não vence pela técnica, e aí é o limite ético de cada um, são os valores, mas na maioria das vezes, o que o cliente mais busca é o que? Cara, tu briga por quê? Bora apaziguar, bora conciliar, vamos resolver. Então, assim, a gente, graças a Deus, dentro da advocacia, esses valores são vistos pelos clientes. Eles gostam de entregar os seus problemas na mão de pessoas que eles confiam. Massa. Você assistiu o filme O Advogado do Diabo? Vocês já assistiram? Assisti. Samuel. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Matheus, assistiu? O Advogado do Diabo. Sim, muito bom, viu? Muito bom? Muito bom. Assistiu, Rony? Não? Ah, não é possível. Al É Pacino? antigo. Acho que ele nem é nascido. Assista, procure aí, viu? Como é que você vê aquele filme? Eu sempre tive vontade de perguntar para um advogado sobre O Advogado do Diabo. E ali tem várias discussões acerca. Claro que ali dentro da área criminal e tal. Mas quando você estuda o direito, você vai assistir o objeto do direito,
você quando estuda sobre isso, você estudou, já deve ter visto isso, colegas na própria universidade, faculdade, enfim, vocês conversavam muito sobre isso e analisaram aquele filme, não do ponto de vista uma análise literal ou uma análise do discurso, mas o que é aquilo mesmo? Olha, Lucas... Tem muito disso aqui no nosso meio? Eu te confesso que o enredo... Porque assim, eu assisti esse filme, eu acho que tem mais de 20 anos realmente, viu? Talvez quando lançou logo. Eu não me lembro muito do enredo, eu me lembro algo do tipo... Não é spoiler, porque esse filme já, né? Eu não teria esse problema de falar aqui. Mas era aquela coisa do conflito que ele tinha. Isso. Eu tenho que me lembrar, assim, Ele tinha um conflito e ele precisava defender entre as principais causas do escritório, na parte dos advogados da área criminal, defender principalmente aquelas pessoas que, de fato, confessamente, né? Por assunção, tinham realmente cometido aquele crime, mas ele teve que advogar a favor, porque toda pessoa tem o direito, todo indivíduo tem o direito à defesa, né? Nesse e ele sentido, defendia e ganhava, né? ganhava. Então, por isso que era o advogado do diabo. E mexia também com outro aspecto, que era a questão também da vaidade, né? Assim, isso a gente encontra todos os dias. Eu não faço criminal, mas tenho muitos amigos que fazem, e realmente é uma missão muito difícil, porque ainda que você... se a gente pegar uma câmera e filmar alguém fazendo um delito, e você chega pra mim e fala assim, olha aqui, juiz, esse cara tá fazendo isso, a minha mulher tá me traindo, tá acontecendo alguma coisa, e aí você mostra, o juiz vai falar, mas essa prova... ela foi obtida por um meio ilícito, então, embora eu veja, por isso eu não posso condená-lo. Embora eu saiba o que aconteceu. Então, o que se consegue livrar muitas pessoas é... o cara cometeu crime. Tem todos os indícios que ele cometeu crime, mas a prova obtida não foi por um caminho correto, permitido pelo direito. Demorou tanto para julgar que teve a prescrição. Você encontra... eu diria, não vou dizer brecha, mas assim, você encontra espaços na lei, porque a lei, ela protege muito mais a segurança jurídica. É muito melhor você ter 10 criminosos soltos do que um inocente preso. Então, porque se o preso for você e você for inocente, então a lei, ela te prepara com um aparato muito grande para poder proteger os eventuais casos de inocentes que sejam condenados. Então, se dentro do rito de um julgamento, dentro de um rito de um processo, você não cumpriu determinado procedimento por conta disso, por exemplo, o caso da Lava Jato é um caso, assim, a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas assim, se o juiz que julgou o caso, ele não tinha competência para julgar, hipoteticamente foi esse o argumento, embora decidido muito tardiamente, porque isso se decide logo no início, mas se ele não tinha competência, tudo que ele fez, embora todo mundo confesse, eu cometi o crime, mas o que ele fez, ele não era competente para aquilo, então nada valeu para o direito. Talvez o melhor filme para a gente falar do direito é Matrix, com o mesmo ator, Keanu Reeves, porque Exatamente. o Matrix mostra que tem duas realidades. Isso. Tem a realidade virtual e tem o mundo real. Direito é uma virtualidade dentro do mundo real. Direito, o cara pode chegar para você e falar que agora, Lucas, eu matei 3 pessoas. Eu matei 3 pessoas, e aí o delegado fala, tá, mas cadê as 3 pessoas? Não, se vire para achar. Aí eu falo, eu vou te prender com base na sua fala? Não, eu tenho que ver o cadáver para poder... Então, o direito não vale muito o que o cara fez, vale o que é provado. O direito tem suas próprias provas, o direito tem sua linguagem própria, o direito tem a forma que a virtualidade é formada. Então, nem tudo que acontece no mundo real vale para o direito. E muitas coisas existem no direito que no mundo real sequer existiram. Então, é um mundo paralelo ao real. Então, saber transitar nesses dois mundos é realmente uma arte. E na parte criminal ocorre muito isso. O cara cometeu o crime, mas a prova não é suficiente. Mas a prova é ilícita. O procedimento foi errado. E baseado em tudo isso, às vezes, você tem muitos criminosos soltos. E o que nunca poderia acontecer é ter um inocente preso. Massa, velho. É uma É aula, muita né? coisa, É é muita muita coisa. coisa, né? É porque justamente tem esse detalhe de ser o advogado do diabo, é porque os grandes, o vislumbre, né, dentro da área do direito, da defesa, de você saber que todo indivíduo ele tem direito à ampla defesa, mesmo ele tendo cometido um crime.
e também o aspecto de que o advogado pode trabalhar para redução daquele crime, e de repente ele tinha, sei lá, perpétua, não sei, que aqui no Brasil não tem, mas assim, em outros lugares, outros condados dos Estados Unidos. Então, às vezes é perpétua, então a pena máxima, sei lá, 30 anos, e de repente reduziu para 10 anos e foi uma vitória, 5 anos, 6 anos foi uma vitória, enfim. É muito nessa linha. É muito dessa linha, né? Então tem aquela coisa de um advogado, eu fico pensando, se o advogado, não, ele cometeu crime, eu não vou fazer isso porque eu não vou defender um cara que é criminoso. Mas... Tem colegas que realmente jamais defenderiam alguém na área penal. Mas o direito penal é o direito da paixão. Quando você chega na faculdade, você estuda direito penal, aquilo te envolve demais. Aqueles falam, rapaz, que coisa linda. É porque você percebe que realmente todos têm direito a essa defesa. E trazendo para o lado cristão, o maior advogado que nós tivemos foi Jesus Cristo, né? Então aquela mulher prostituta, todo mundo queria condenar, os párias da sociedade, os largados, aqueles que ninguém dava espaço, Jesus os acolheu. Era uma advocacia indireta, mas ele protegia aquelas pessoas. Então, assim, quando você pega as pessoas, são muitas teorias. Por que as pessoas cometem crimes? Aí tem aquela corrente que diz que é algo inato, tem aquela que fala que é algo socialmente contraído, porque você é fruto das relações sociais. Então, uma coisa é um menino nascer num berço de ouro, de uma família muito rica, outra coisa é alguém nascer na periferia e vendo seus colegas. Então, assim, a sociedade te deforma. Esse é um debate muito mais profundo. Mas o certo é que, por qualquer crime que a pessoa cometa, existe um mundo nu e cru de quem o cometeu. Quais as razões te motivaram? Você fez isso por quê? Quando você entra no mundo nu e cru, você vai se condoendo e você percebe, tem uma linha de defesa. Ele fez isso em legítima defesa. Ele fez isso porque estava com muita fome. Ele fez isso porque tinha um valor maior que protegia na hora de ele fazer. E tem aqueles também banais, tem aqueles fúteis, tem aqueles cometidos, eu diria, de um modo que a pena se agrava mais ainda. Então compete ao advogado entrar nesse mundo nu e cru, porque uma coisa, a gente brinca no direito, uma coisa é o evento. Evento é o que acontece todo dia e ninguém sabe. Outra coisa é o fato. Fato é o evento tornado, é o evento registrado, é o evento escrito. Fato nu e cru é o que aconteceu. O fato jurídico é quando aquele fato nu e cru é convertido numa linguagem. A habilidade do advogado é pegar os fatos nus e crus, convertê-los numa linguagem que, dentro do direito, afaste ou aproxime esse fato de uma norma jurídica para poder liberar ou condenar alguém. E aí a arte da linguagem, e para quem conhece a Bíblia, é linguagem. Por isso que toda hora eu remeto ao tema da linguagem, porque saber construir a interpretação dos fatos e a interpretação dos textos legais é o ápice de um advogado, de um promotor, de um juiz ou das pessoas que lidam com direito. Bacana, isso foi o que motivou Matheus. Cadê Matheus? Motivou Matheus. Matheus, estamos aqui. Você formou em Direito. Em Direito, né? Que maravilha, Matheus. Matheus. Você não foi aluno de Harrison, né? Não. Seria uma honra, viu? Aproveitar aqui que o mês de agosto, né? Comemora-se o dia do advogado, né? Isso, dia 11 de agosto. 11 de agosto. Isso, na última quinta-feira, né? Maravilha. Do dia que o episódio está indo ao ar, pela primeira vez. Ah, que legal. Comemora-se o dia do advogado. Parabéns aí ao nosso entrevistado. Obrigado. Da advocacia. Que não é fácil, né? Não é fácil. Hoje não tem sido fácil. Diversas atualizações aí. E dentro da área do direito, Matheus, você pretende atuar em quê? Lucas, dentro da área do direito administrativo realmente me cativa, né? É a área que eu tenho aí estudado bastante. Tenho me aplicado, buscando fazer especialização na área. Então maravilha. É a área que eu mais curto, mas Harrison é um mestre, né? É uma referência. Bondade. Do direito. É uma referência. Parabenizar aí ao Dr. Harrison pelo dia do advogado e os demais, né? Que estão acompanhando a gente. Massa, parabéns, Matheus. Parabéns aí pela sua carreira que está se iniciando. E Harrison já está bem avançado, mas... Bem mais velho. Você trouxe 2 livros aí de sua autoria. Fala pra gente desse livro aí. Vamos lá. Esse primeiro livro é um... Qual primeiro veio? O primeiro veio esse. Aqui é a minha tese. A sua tese te inspirou a escrever um catatal de tantos textos, né? Que teve que render aí a autoridade da lei orçamentária. Aí nós vamos falar um pouquinho por que você não fez a parte, não se apaixonou pela
área criminal e se apaixonou pela a linha do direito tributário. Você vai explicar Isso. por que essa paixão. Pronto. Na verdade, como eu tentei vestibular para medicina, então eu tinha que ser bom em exatas, e eu virei professor de química. Então, tudo de química orgânica, inorgânica, tabela periódica, o que soltar aí, eu Professor amava. de química, Era professor cara. de química, professor de química. Então, gostando de exatas, quando eu entrei no curso de Direito e conheci Direito Tributário, eu falei, cara, que coisa maravilhosa. Calcular tributo, ICMS, imposto de renda. Falei, rapaz, isso aqui me fascina. Então, me apaixonei pelo Direito Tributário. Uhum. Quando eu estudei Direito Tributário e virei professor, me tornei professor, eu percebia uma lacuna, porque você paga o IPTU, você paga a contribuição de iluminação pública, você paga a taxa de lixo, isso é tributo. Uhum. Agora, para onde esse dinheiro vai? O dinheiro da iluminação pública está realmente indo para pagar a fatura da iluminação pública ou está se pegando esse dinheiro para pagar a folha de pagamento? Uhum. O dinheiro da taxa de lixo está indo para o custeio do serviço do lixo ou está indo para um outro lugar? E aí eu percebi que isso era pouco estudado. E isso tem a ver com o destino do dinheiro, tem a ver com o orçamento público. Então eu comecei a me desvencilhar um pouco do tributo e ir para o destino da receita do tributo. E o destino da receita do tributo é justamente direito financeiro ou orçamento público. E aí a minha tese foi sobre o orçamento, que hoje é a maior crise do país. A maior crise do país é a disputa por espaços no orçamento público. O orçamento público que move a máquina. Que move a máquina. Então hoje você tem, quem é que manda no orçamento? Problemas das emendas secretas, das emendas parlamentares. Problema do aumento hoje dos salários de algumas carreiras. Problemas das emendas individuais. Problemas das privatizações. Tudo tem a ver com orçamento público. Então, dívida pública, pagamento de juros, pagamento do funcionalismo, revisão salarial, greves, tudo tem a ver com orçamento público. Então, assim, o próprio impeachment deveu-se a uma suposta abertura de créditos orçamentários sem indicação de fontes. Então, assim, aí de direito orçamentário virou assim a minha... Eu amei esse tema, estudei, foi uma tese muito bem aceita. Logo depois da tese... Foi lançado quando isso aqui? Esse livro foi lançado em 2010 e é o meu orientador, o professor Humberto Ávila, que é titular da USP, é um cara assim, fora da curva, é um dos maiores cientistas do direito hoje. Ele que prefaciou meu livro e ele que foi meu orientador. Eu tive a grata honra de conhecer este homem que é um exemplo de pessoa e tem livros publicados na Alemanha, Estados Unidos, França, Itália. É um cara assim excepcional. Então, assim, orçamento é um tema que gosto de estudar e é um tema hoje que está assim, no centro das atenções do nosso país. E depois veio o segundo. Depois veio o segundo. Esse segundo ele veio da minha inquietação em sala de aula. Me colocaram para dar aula de direito tributário e financeiro. Quando eu ia dar aula de financeiro, eu não sabia por onde buscar. Eu lia os autores clássicos de direito financeiro, mas eram autores que escreveram livros na década de 60, 70, não tinha nenhuma atualidade. E aí eu comecei a fazer meu próprio rascunho, de liberar meus rascunhos para os alunos. E um dia, rapaz, professor, por que não converte esse rascunho no livro? Rapaz, esse negócio pegou. Esse livro ele já está na 11ª edição. Nossa. Esse livro, eu vendo, sei lá, mais de 5, 6 mil unidades dele em cada edição. Porque você vai fazendo novas... a cada edição você vai implementando. O direito ele é muito dinâmico. Então, hoje... Se a gente não escrever atualizado com as decisões recentes dos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, o livro ele perde um pouco a sua atualidade, porque o juiz ele precisa decidir com base na orientação mais nova. O aluno que estuda para uma prova tem que saber o que pensam os julgadores. Então, esse livro ele tem que ser atualizado todos os anos. Então, é hoje o carro-chefe das nossas publicações e atualizações, esse manual de direito financeiro. Manual. Foi um desafio escrevê-lo? Foi, ambos já foram citados pelo Supremo Tribunal Federal, tanto um quanto o outro. É isso que eu ia perguntar. Acontece muito de você, por exemplo, você ser citado como autor em trabalhos? Não é uma coisa do aluno dizer assim, vou citar o professor só para eu ganhar. Dizem que nas bancas de monografia de mestrado e doutorado tem que citar o orientador, né? Mas esse livro ele teve uma boa aceitação no mercado, tanto os tribunais regionais quanto o superior, o STF, em ambos já foram citados. Então é realmente motivo de grande alegria. Te dá orgulho muito isso, Harris? Sim, eu percebo que é um sacrifício muito grande
Eu poderia já ter convertido esse livro num curso. Eu tenho um livro de direito tributário, rapaz, pronto para mandar para a editora, mas toda vez que eu pego um livro eu tenho que atualizar. Isso demandaria muitas noites e aí é um sacrifício, cara. Então, Como é que você para você escrever tudo isso, cara? Fica à vontade. é isso. Esse livro, eu lembro que eu estava viajando um dia pela Europa e até pela Austrália com um amigo. E esse livro eu parava no hotel e escrevia. Sério, então, cara? É um sacrifício. Ou seja, enquanto algumas pessoas vão aproveitar, às vezes, para sair, para conhecer alguma coisa e tal, você tá no hotel, você vai aproveitar ali e escrevendo. Isso não te dava algo assim muito compulsório mesmo, assim, de você ter que... A editora chegou e falou, olha, vai ter um concurso, as pessoas estão precisando, eu preciso do livro até a data tal. Aí eu tive que correr. Se você gosta, eu gosto. Maravilha. Aí você teve que correr para poder... Porque tem isso, né? A editora pressiona você. Eu preciso desse material, isso tem data para lançamento e tal, os editores estão aí. Você viveu um pouco disso também? Vivi, esse daí eu vi essa pressão. Mas isso, no caso, para o manual, a 11ª. Mas foi assim com todas as... Não, eu escrevo muito livros chamados revisaços, livros para concurso, em direito tributário. E como professor, a gente precisa sempre publicar artigos ou capítulos de livros em livros de coautoria. É o que escrevo também. Mas um grande curso, assim, eu teria que esperar os meninos crescerem um pouquinho. Eles vão... Você já está fazendo planos, né? Quando eu tiver as noites assim livres, eu acho que eu voltarei a escrever. Não tenho dúvida nenhuma. E quem nasceu para escrever, para estudar, não tenha dúvida de que isso você vai encontrar esse lugar, esse espaço. Herisson, tá vendo que esses desafios do direito acabam movendo você para novos desafios. Ele impulsiona você para os novos desafios. Então, aliado a toda essa crescente, essa carreira e essas conquistas, veio os seus empreendimentos. Isso. Como é que funciona isso? Como é que você administra? Você acabou de abrir um escritório. Hoje eu recebi um elogio do nosso editor aqui, o Rafael Pereira. Ele disse assim, quando eu mandei o material, né, esse material que Matheus vai colocar aí pra gente, na tela, e ele falou assim, cara, todas as vezes que eu passo em frente a esse local, eu fico apaixonado, porque foi muito bem, casa muito isso, né? E ele é um estudante de psicologia, ele casa muito isso, de você ter algo que é um design muito bem feito, bem trabalhado, com aquilo que se propõe a fazer. Essa é uma casa que vai, de fato, tratar aquilo que seu problema, a razão de você nos procurar é porque nós vamos resolver o seu problema. E aquele lugar tem esse espaço, representa esse espaço. Como é que foi você, depois de muito tempo, você vir e criar aquele espaço aqui? Na verdade, quando eu voltei para o Brasil em 2009, eu montei uma sociedade com 2 professores da UESC, 2 grandes amigos. E em 2009 eu rodava muito, viajando para alguns municípios para trabalho. E aí, de repente, no final de 2009, aconteceu o concurso da UFBA. E eu passei no concurso da UFBA, eu falei, poxa vida, então eu vou morar em Salvador. Aí desfiz a sociedade porque eu achei que ia morar em Salvador. Mas abri escritório em Salvador, mas sempre continuei com o pé aqui. Porque aqui onde tinha a UESC, aí tinha o UESC UFBA, o UESC UFBA. Aí de repente eu falei, não, então vou abrir, vou ter que... Eu preciso de um espaço em Itabuna. Aí voltei a abrir um escritório ali no Atlanta Center. E comprei uma sala lá em 2010 e abri ali um escritório. Indo para Salvador, Itabuna, toda semana. Em 2012, eu conheci hoje a minha esposa, logo em janeiro de 2012, e ela morava em Salvador. Qual é o nome dela? Isabela Cano. Isabela. Esse livro, inclusive, foi logo... Quando eu lancei o livro, eu tinha acabado de conhecê-la. Estava já namorando com ela, então esse livro eu fiz... E aí ficou, dedico esta obra a Isabela Cano. Então era namorado, já tinha tanta certeza que ela seria sua de esposa, que daria certo, que já dediquei um livro para ela. Você cravou, você escreveu ali. E ela alega que o sucesso deveu-se a isso. Mas
Aí eu fiquei indo e voltando, e aí ela morando em Salvador, ela estava ainda fazendo medicina. Ela é de Salvador. Não, ela é daqui. Tá aqui. Ela é daqui, mas morava lá. E aí, terminando o curso, e aí ela fez a residência de 3 anos e fez mais 2 anos de uma outra especialidade. Então, ela disse, ficamos 5 anos. E a gente achava que ia ficar em Salvador. Então, eu só fiquei com uma sala aqui. Eu tive que crescer para 2 e depois 3 salas, mas achei que não teria muito investimento aqui. Mas aí, nas conversas, ela sempre pincelava que Salvador não era. Um dia ela foi assaltada lá e ter filhos em Salvador é muito complicado. Com certeza. E aí, em 2018, falou assim, ó, vamos voltar para Itabuna. Ela estava grávida do nosso primeiro filho. E aí, nesse de voltar para Itabuna, eu falei, meu Deus, o Cidadele Office estava, na época, construindo. E aí, a gente comprou umas salas achando que ia para ali. E aí, a gente comprou salas na planta. E quando o prédio ficou pronto e minha esposa voltando para Itabuna, eu liguei pro proprietário do empreendimento e falei, velho, eu preciso da minha sala porque eu vou reformar o meu escritório, eu vou ampliar o escritório, eu vou ter que ficar realmente em Itabuna. E depois de algum tempo ele falou, Harrison, eu não vou entregar as salas não, eu vou devolver o dinheiro de todo mundo que comprou sala aqui. Cara... Eu falei, poxa vida, ele me devolveu o dinheiro. Eu falei, meu Deus, onde é que eu vou aplicar esse dinheiro para comprar? E aquele prédio lá parado, a história é tão linda. Verdade. Porque aquele espaço, ele pertencia ao Dr. Carlos Nicásio. Carlos Nicásio, ele foi o maior tributarista de Itabuna, décadas de 80 e 90, advogado do Messias, do Itão, uma pessoa muito conhecida. E eu ficava ocupando uma sala do Dr. Carlos Nicásio lá no Atlanta Center, no 2º andar, que ele tinha uma sala lá. Então eu tinha uma amizade já com ele, porque o filho dele, o afilhado dele, é um grande amigo meu, que é o Alexandre Marques. Mas nessa história toda, um dia eu falei, Deus, eu vou ver esse prédio aqui. Cheguei pro Carlos e falei, Carlos, você vende aquela sala? O Ministério Público tinha acabado de entregar aquele espaço que foi ocupado pelo Ministério Público. E aí ele falou, Harrison, eu vendo. E aí eu falei, rapaz, eu tinha acabado de receber um dinheiro da venda das salas que o empresário tinha devolvido. E esse ato de coragem, a gente comprou aquele espaço. E aí deu para fazer um projeto bem bacana para acolher. E eu fico muito feliz com isso, porque todos que vão no escritório gostam do espaço, bem aconchegante. Já foi uma televisão assim grande, a gente já colocou 23 baias de trabalho. Então, assim, tem várias salas de reunião, salas de treinamento. Então, assim, fica um espaço bem bacana para receber os clientes. A convivência com os outros profissionais, os outros advogados. Como é que é isso aí? É muito boa. Eu, como professor, ele consegue vaticinar, ele consegue olhar no aluno e falar, rapaz, esse cara é bom, esse é bom, esse é bom. Então, assim, Deus nos deu, assim, sabedoria que a gente consegue formar esse time bem coeso de ex-alunos ou de pessoas muito próximas, que cada um numa área, ninguém concorre entre si e todos formam uma grande unidade. A gente tem advogados em Feira de Santana, em Salvador, em Vitória da Conquista, em Eunápolis, em Irecê, onde a gente tem advogados do grupo, a gente se reúne aqui na sede, a gente conversa, dialoga. Então, assim, deu para construir, eu diria, um centro de advocacia especializado e que atende bem um cliente. Que legal. Harrison, como é que você consegue conciliar os estudos, porque você sempre vai ser um estudante, né? Você está na sua 11ª edição e vão vir muitas outras edições. O manual exige isso de você. Então, é como se ele já te empreendesse ou ele já te colocasse em um lugar de, cara, minha relação com você é um casamento. É um casamento. Como é que você concilia isso? Sendo professor de 2 universidades e mais com escritórios em Conquista, Feira, Salvador e Itabuna. Como é que você concilia isso? E ainda espaço para criar 2 filhos, porque você está fazendo o seu doutorado em papai. Como é que você concilia tudo isso? E sua esposa, médica, né? Como é que fica isso? Na verdade, assim, graças a Deus, a minha esposa, ela tem uma habilidade muito grande de entregar-se muito à criação dos nossos filhos. Então, o máximo que ela puder evitar ser uma hard work e ficar também em casa com os filhos, ela faz. Então, me ajuda muito. E eu tento realmente, assim, a conciliação não é fácil. Durmo pouco, então não consigo dormir a quantidade de horas que... Você dorme pouco? Já dormi muito menos. Um grande problema que eu tive na vida foi insônia. Tive esse problema demais. Porque as 5 noites em ônibus me fez tomar alguns remedinhos para poder dormir. Entendi. E aí eu fui criando quase que um vício com isso. E durante muito tempo eu fiquei tomando uns remédios para dormir. Mas graças a Deus, acho que o casamento me libertou de tudo isso.
E aí, eu, assim, não é tão pouco, mas assim, não passa de 6 horas nunca. Uhum. Então, eu geralmente vou depois de meia-noite e 6 horas, 6 e pouco, eu estou Você acordado. concilia isso fazendo alguma atividade Física, física? Faz também, ainda sobra tempo? Não, aí é minha paixão, rapaz. Se eu não der uma corridinha, é a hora que os pensamentos assim mais fluem. Eu gosto de. Agora, eu só Cardio, faço. né? Acabo fazendo atividades muito mais aquelas, eu diria, isoladas. Então, Uhum. nadar, correr ou ir para academia é o momento que realmente eu consigo dar uma relaxada. Agora, em Salvador é muito difícil, porque toda quinta eu vou para Salvador e volto todo sábado. Então, Salvador já não consigo ter uma vida, praticar esporte, mas pelo menos Aham. 3 vezes na semana eu Mas tento eu acho que uma conciliar. coisa que você não faz. Ah, Assistir série. não, aí eu não tenho tempo. Televisão lá em casa, quando a gente terminou de construir a casa, fiz assinatura de Sky. Eu falei, rapaz, depois eu vi, nunca assisti. Depois, televisão em casa. Teve uma que queimou esses dias quando eu fui ligar, televisão um lado todo preto. Eu falei, o que aconteceu? Não uso televisão. É mesmo, cara. Não sei o que é televisão, cara. Não me atrai muito, não. E assim, espero ter tempo ainda para isso, mas assim, poxa, na UESC dou aula, são 4 turmas na UESC, 4 Aham. turmas na UFBA, escritório. Então, assim, tempo para televisão realmente não tenho. É. Até assistir jogo do Vasco é uma raridade. É uma Você fica raridade. acompanhando aí as notícias Só quando pelos... vejo, mas é muito mais porque a galera, ontem mesmo, um dia desse o Vasco tomou 3-1, eu Aham. descobri porque no grupo do escritório a galera fala algum versículo na Bíblia que fala de sofrimento, aí botaram um versículo bem irônico assim, bem-aventurados que sofrem, alguma coisa. Porque serão mas, assim, consolados. Mas realmente eu não... A turma pega muito no seu pé com relação ao Vasco? Rapaz, porque os flamenguistas são todos chatos. O Vasco já deu tantas vitórias. Cara. Assim, eu lembro disso, porque eu fui forjado como vascaíno naquela época de 97, 98. Olha, isso eu ganhava tudo. Então foi naquela época que a gente... E uma coisa que eu não consigo explicar, quando o Vasco joga, eu fico tremendo, fico nervoso. Eu não queria nem ser tanto vascaíno assim, mas não consigo deixar de ser. Agora, todos meus amigos, a grande maioria, todos flamenguistas, mas são muito chatos. Por que a boa parte dos vascaínos tem amigos flamenguistas, hein? Porque flamenguistas, além de serem em grande número, né, quase em todo lugar, e eles estudam time, eles se choram, eles se doam, eles discutem. Então, assim, eles amam mesmo aquele negócio. Então, assim, lá no escritório, quase todo mundo é flamenguista e a galera... lembra de um jogo da década de 80. O cara sabe o nome de todo mundo. Tem um povo assim. Acho que é por você, eles fazem isso por você. Eu vejo assim, quando, por exemplo, o Vasco está em um campeonato internacional, eu vou, se for Libertadores, eu sei que tem muito tempo que aconteceu isso. Tem muito tempo. Mas eu vou torcer pro Vasco, mas tem flamenguista que não torce. Não torce. Não torce. Você, além de Vasco, você torce para um outro time, por exemplo, Bahia? Aqui na Bahia, eu gosto muito do Bahia. Quero que ele... Tem trazido alegrias, Matheus? Matheus que sabe tudo sobre futebol, Tem trazido alegrias, o Bahia? Tá no G4 da Série B, né? Disputando uma vaga para a primeira divisão. Mas tá em que local ali? Terceira colocação. É mesmo? Disputando ali junto com Vasco, Grêmio e Cruzeiro. Eita. Cruzeiro que tá assim, 10 pontos de diferença ou mais. Acima, O Cruzeiro tá vivendo uma nova fase depois de tempos de sofrimento. Você lidar muito bem com isso, Regis, com alguns sofrimentos? Porque assim, olhando a sua história, a sua vida, parece que algumas pessoas, por exemplo, que a gente bate um papo, conversa e tal, poxa, e você parabeniza a pessoa porque ela viveu um momento de fragilidade, uma mazela. E aí ela testemunha aquilo ali e as pessoas, sabe, se arrepiam todos se arrepiam porque de fato houve ali um milagre e tal. E às vezes a gente esquece de contar os verdadeiros milagres também que acontecem em indivíduos, em pessoas, em irmãos que nunca experimentaram justamente isso, o cair e ficar distante de Deus e retornar. Não, eu acho que é um testemunho também. A pessoa que se manteve firme, filho, nasceu em um lar evangélico, um lar cristão, e se manteve o tempo todo ali e não teve que negociar a sua fé, não teve que, sabe, é claro que os acidentes podem acontecer, as pessoas podem, né, desviar-se, enfim. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, a pessoa que tem um encontro com Deus, e esse encontro ele é real, né, e isso muda a história,
parece que assim, às vezes é pretensão minha, às vezes, de dizer que a pessoa ali. Não, então não teve um encontro, né? Que cada um tem a sua história, cada um tem suas mazelas. Eu lembro de uma série, e aí eu vou falar de uma série chamada The Chosen, que eu aconselho você, que você não sei se vai dar tempo de você assistir um dia. The Chosen é uma série maravilhosa. Ela não está em nenhum portal, nenhum canal de streaming. Eu acho que chegou agora no Globo.com. Chegou agora, mas ele tem um próprio aplicativo. E mostra, na narrativa de Jesus no encontro com Maria Madalena, ele diz assim, uma frase: eu não pense, você achou mesmo que depois que você me encontrar, depois que você tivesse um encontro comigo, e que mudasse, e esse encontro mudasse a história da sua vida, que você não iria mais pecar? Que essa é a grande diferença, né? Às vezes você está na caminhada com Deus, tem a sua relação familiar, profissional, mas que você não está livre de acontecer um incidente. Tem um pastor que é amigo que diz o seguinte, que o crente ele peca por acidente, porque ele tem todas as ferramentas ali para dizer assim, olha, não, sabe aquela ideia de você viajar e fazer o checklist? O crente tem tudo isso, mas ele pecou por um acidente. Então o que eu vejo muito é isso. Às vezes o indivíduo se esforça muito, para não pecar, para sair dessa zona do pecado. Mas muitas vezes ele não consegue, ele se culpa muito com isso. E às vezes ele culpa o irmão, ele culpa o pastor, ele culpa a igreja, a comunidade que não acolheu ele, sendo que ele é um indivíduo que está ali sujeito às intempéries da vida e ele não vai ser o primeiro nem vai ser o último, né? Mas isso é realmente bom testemunhar. Você ter nascido em um lar evangélico. Teve algum momento em toda a sua vida, na sua carreira, que você viveu algum tipo de crise nesse sentido? Eu acho que isso é salomônico, né? O conhecimento traz mais crises do que a ausência dele. Então, eu, como fui criado numa comunidade, eu diria, um pouco mais clássica quanto à preservação de costumes, meu pai é pastor assembleano. Uhum. Então, as coisas da infância são coisas até engraçadas, até pitorescas, porque por que não jogar bola? Eu falava, putz, eu acho que hoje eu seria um Romarinho, cara. Eu joguei bola 10 vezes na vida e jogo tão bem, entendido? Se eu tivesse liberado com 6, 7 anos pra jogar bola, então assim, por que não usar bermuda? E essas coisas me angustiavam, cara. Aí eu chegava um dia e ia questionar com meu pai, e ele falava, não, embora não esteja escrito expressamente, mas obedeça o anjo da igreja, que é o pastor, tá, e tal. Então aquilo me incomodava muito, porque eu não queria uma resposta incoerente, uma resposta que não fechava. Então, durante muito tempo, essa foi minha angústia, mas como eu vi de um pedigree muito, assim, de família de ponta a ponta, na minha casa são 13 tios por parte da minha mãe, e mais de uma dezena por parte do meu pai, e de ponta a ponta todo mundo assembleano, pastores assim, quase todos pastores. Então, até você fazer uma pergunta, quase que poderia ser herética, a depender da pergunta a ser feita. Então, até para questionar, você tinha medo de questionar. Mas à medida que... E durante toda a minha adolescência, eu era um pregador mirim. Então, eu rodei essa Bahia toda aí com meu irmão. Cara, é mesmo, cara. Onde você imaginar, de 6, 7 anos, eu já tinha meu terninho e minha mãe botava dentro do ônibus com meu irmão e eu saía por aí. Não parava um final de semana. Era muito incrível, a minha agenda lotada. Com 12 anos eu fui Todo mundo queria ouvir. O pregadorzinho mirim. Subia numa cadeira atrás do púlpito e Nesse momento do pregador mirim, você sentiu no coração que aquilo ali era um chamado seu, chamado pastoral? Eu sempre... Isso é um grande tema de conversa na minha família, porque quase que forjado eu fui para o pastoreio na Assembleia. Com 12 anos eu fui para Salvador para fazer curso de teologia. No meio só tinha pastores de 40, 50, 35 anos e eu de 12 anos ali. Meu tio era um dos coordenadores e me levou. E porque já eram pastores que eu convivia, porque eu já pregava nas igrejas dele. Então fiquei em Salvador. Dos 12 aos 14, por ali, 2 anos de teologia, né? A gente ia, se hospedava lá mesmo na igreja, tinha lá um espaço. E eu convivendo só com gente grande, estudando teologia, todas as matérias bíblicas. E aí... Ocorre que, início eu estudava em escola pública, então em escola pública você conciliar e matar a aula não tinha muito problema, a gente não era muito
Meu pai, ele só tem até a 4ª série, então a gente não via no estudo muito, eu diria, um instrumento de mudança. Minha mãe foi que mais estudou, ela tirou o 2º grau naquela época, Uhum. com muita dificuldade, porque, pô, mãe de 6 filhos, na verdade eu tive mais outro irmão que morreu, e aí com mais 3 cunhados dela que ela criou, tanto é que essas pessoas a chamam, os meus primos a chamam de avó, porque foi realmente ela que criou. Então, assim, uma família muito grande, dinheiro tudo contado, comer pão era uma raridade, aquelas coisas todas que a gente conhece da Uhum. infância, muito, muito apertado. Mas quando eu tive 14 anos para 15, eu falei com minha mãe, poxa, eu queria estudar numa escola, eu gostava da leitura. Falar para mim, bota numa escola particular. Aí meu pai, é muito dinheiro, e vai gastar dinheiro com isso. E ao mesmo tempo eu tinha que ir para a escola, mas no sábado eu tinha que voltar para pegar a feira com meu irmão. Uhum. E aí, quando eu fui para a escola particular, a gente não sabia. Eu tinha prova, e quando eu viajava para pregar, como o culto era no domingo à noite, então eu nunca conseguia no domingo à noite estar de volta em Ilhéus. Uhum. Eu tinha que voltar ou na noite de domingo, e aí eu perdi a aula de segunda. E muitas provas, toda a prova era no sábado de manhã. E a segunda chamada custava 10% da mensalidade. Nossa. Nossa, quando você, sei lá, R$1.000 a mensalidade, você bota assim na conta, e para Uhum. viajar, e aí eu percebi que meu rendimento, aí foi na hora do conflito. Para de pregar porque não dá para viajar e faltar aula. Aí começou a ter esses conflitos. E nesses conflitos, aí foi quando eu tive que focar um pouco mais no estudo científico, secular. Passei no vestibular e aí volto novamente. Aulas de segunda a sábado, não podia viajar. Tentei conciliar com lideranças, e tal. Uhum. Mas eu me lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos, fazendo curso de Direito, uns 20 anos, e fui numa congregação, meu pai era pastor em Eunápolis, eu fui numa congregação de um amigo, que era obreiro full time numa congregação. Ele era o jogador do São Paulo, da base, e largou tudo por conta do reino. Uhum. E aí um dia ele me chamou para pregar lá, rapaz, eu chorei o culto todo porque eu ficava naquela angústia. Rapaz, eu fiz a escolha certa. Seria pastor ou seria melhor seguir a carreira jurídica? Rapaz, esse conflito. Tanto é que depois que terminei o curso, e aí eu não aguentava, eu falei, rapaz, eu vou voltar mais para ser ativo na igreja. Eu virei líder de jovens, eu fiquei durante alguns anos sendo líder de jovens, mas aí veio o doutorado não tinha como mais conciliar com liderança de jovens. Eu fui morar no Rio Grande do Sul. Mas sempre isso muito forte dentro de mim. Quando eu fui morar no exterior eu era uma das pessoas que mais levava assim, porque na Europa é muito complicado o cristianismo. A minha igreja só tinha velhinhos, cara, não tinha quase juventude, era tudo Na muito Europa tem diferente. muito isso, países da Europa, Itália, As igrejas se Lisboa. convertendo em Aham. pubs, em boates, assim, Uhum. muitas fechadas. E eu fui no Uhum. berço do cristianismo, que foi a Escócia. Ali era assim, e a Inglaterra como um todo, Uhum. e o Reino Unido como um todo. Então, de repente, um dia eu fui lá conversar com o pastor Bill. Eu falando com ele, falei, pastor, eu me sinto, cara, me sinto tão mal, porque eu contribuo muito pouco, eu faço muito pouco. O pastor Bill tomou um susto, falou, Harrison, você é o cara, você toca na igreja, você é o cara que mais traz visita, como é que você... Tipo assim, porque lá só tinha um culto na semana também. Eu queria que tivesse mais, eu acho. Mas o interessante é que isso nunca se afastou de mim. Agora, Que bom. talvez a forma como eu deva conciliar, talvez eu diria, talvez nesse presente momento eu esteja passando por algumas crises conceituais, porque Uhum. várias pessoas, líderes religiosos, com pensamentos um pouco diferentes, eu fico assim, rapaz, é a busca da verdade, o que é a verdade, o que é certo, o que não é. E aí tem a tradição cristã, tem essas releituras que são feitas. Então, assim, é um pouco muito complexo. E esse tempo dos meus filhos terem nascido, veio a pandemia, eu fiquei um pouco afastado, mas assim, ser útil de algum modo com a linguagem é ainda algo que eu gosto e que eu acho que em algum momento eu voltarei. Que legal. Harrison, você foi procurador do município. Claro que todo esse arsenal de conteúdo, isso aí iria resultar e forjar a sua personalidade e a sua competência. Por isso você foi convidado para você trabalhar como ser um procurador do município. Que, na verdade,
não era uma excrescência daquilo que você já era. Você já atuava naquilo ali e você escrevia e você escreveu e foi tema do seu doutorado sobre o orçamento. Foi desafiador para você ser um procurador no município como o de Itabuna? Na verdade, antes de Itabuna, eu já tinha sido procurador de Ilhéus, Perfeito. subprocurador-geral, Aham. subgeral, procurador-geral de Gandu Uhum, e trabalhava com muitos municípios. uhum, Então, assim, ser procurador-geral, enquanto técnica, não foi desafiador. Agora, é um aprendizado, todo dia é um aprendizado. Uhum. O direito, ele é muito... O direito, ele é um pouco... Ele é muito incerto. Então, assim, Uhum. todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem uma solução a dar, é um bloqueio de uma conta, vai fechar em masa, uhum, e um precatório que bloqueia tudo. Todo dia é uma Uhum. novidade, uma licitação que teve impugnação, mas o lixo está precisando, mas Uhum. tem a comunicação que mudou a lei da licitação da comunicação, estudar. uhum, Então, no direito você... Porque assim, o judiciário ou o Ministério Público, eles já pegam a obra pronta. E a gente até brinca que engenheiro de obra pronta é diferente do cara que tem um emaranhado de normas e você descobrir qual a interpretação correta e qual o formato correto. uhum, Então, acabou sendo muito desafiador também, até porque a proporção do município era muito grande. uhum, Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma leveza muito grande, porque várias pessoas que estavam no primeiro escalão eram pessoas muito próximas, pessoas que tinham ideias que conciliavam com as nossas. Então, acabou sendo um momento muito bom. Pena que nem tudo deu certo, mas foi um momento marcante, sim. Você saiu do município, você se tornou um ex-procurador e tal, e depois daí, olha só que interessante, você foi procurador de outros municípios também, né? E depois de Itabuna, você foi procurador de outro Não, município? aí eu parei com a ideia da procuradoria Aham, e continuei com o que eu já fazia antes, que era a parte de consultoria. aham. Então, essa experiência de procuradoria te leva a conversar com os prefeitos Consultoria dos governos, né? dos Estavam- governos. Então, esse conhecimento, e dizem que são nos problemas, né, que nós aprendemos as coisas. Então, esses Aham. problemas de todos os municípios fazem com que a gente tenha essa bagagem para conversar com outros prefeitos e ofertar-lhes soluções no dia a dia. Mormente aos neófitos, né, que acaba de chegar na prefeitura achando que vai conseguir resolver muita coisa. Então, a gente pega a bagagem e as experiências e conversa com eles. Então, hoje a gente trabalha com a consultoria municipal também. A pandemia mexeu muito com você, Robson? Rapaz, a pandemia, do ponto de vista do trabalho, não. Porque a gente evoluiu muito. O direito foi assim, eu diria, em 2 anos, a gente evoluiu que evoluiria em 20. Então, os processos 100% digitais, audiências virtuais, os mecanismos para poder resolver soluções no direito. A gente desenvolveu muito a inovação no direito, a digitalização no direito. A gente desenvolveu muito as habilidades de softwares de gestão, habilidades de estar presente em diversos lugares ao mesmo tempo. Então, as plataformas de videoconferência. Então, a gente chega para um juízo, eu faço sustentação oral do Tribunal de Justiça, eu estou aqui, hoje mesmo falei com juízes de outras cidades. Então, assim, para nós do direito, apesar das mazelas e de todos os pesares, mas assim, para o direito foi uma evolução muito bem-vinda. Então, o advogado que não se atualizou, o advogado que hoje não entende inovação, as lawtechs, fintechs, você tem hoje o mundo mudou muito em matéria do direito. Então, direito, você tem hoje um software que substitui N advogados. No Brasil, você tem o maior número de advogados do mundo. Nós temos 1,3 milhão de advogados. Nossa. Advogados. É um advogado para 100 e poucas pessoas. 187 pessoas. Isso é bom ou ruim? São dois lados. Se você vende produtos para advogados, isso é ótimo. Porque o Brasil se torna o maior celeiro para você resolver problemas para os advogados. Então, audiências em diversos lugares simultaneamente, criar, eu diria, startups na área do direito. Então, isso é muito bom. Por outro lado, o lado ruim é porque quando você tem a oferta muito grande, aí você cria os problemas do próprio mercado. A qualidade cai. A qualidade cai muito. Mas não apenas isso, você tem uns 3 milhões de bacharéis em direito. Então, recentemente foi permitido até o direito online, 100% online. Então, assim, é muito complicado uma pessoa aprender sem a interação, sem a convivência.
Mas eu diria que a pandemia para o sistema judiciário em si tira um pouco desse contato que às vezes resolve, mas por outro lado melhorou muito, porque o advogado do interior ele consegue fazer as sustentações orais dele na capital sem precisar se deslocar. Isso foi ótimo, né? Ótimo. Você não tem hoje mais o oficial de justiça indo lá por WhatsApp, te intima. Então, tudo, se ninguém mais vai lá protocolar petição online, o fórum fechava às 6 horas, você hoje protocola pela internet até 23h59 se o prazo é hoje. Então, há muitos sistemas, então você tem que criar sistemas que interagem com sistemas de protocolos. Então, assim, um escritório, eu diria, high-tech, ele consegue sobressair. E é necessário a questão das mídias, Instagram, Face, LinkedIn e tantas plataformas de divulgação dos trabalhos. Então, assim, a pandemia dinamizou muito o que a gente retardaria em acreditar. Eu sei que não é uma área muito sua quando a gente fala sobre crimes cibernéticos, mas aí também com toda essa evolução também veio esses problemas, né? Aí, Ligados aí sobre agora que tem os crimes de Pix, né? A turma já está criando golpes e mais golpes aí com Pix. E aí também a linha do direito também já tem um vislumbre com relação a isso aí, né? Esse é o grande problema do direito. O direito ele tem um delay em relação aos fatos. Então, quando os fatos acontecem, você não tem ainda uma legislação para prever aquele crime, porque não se anteviu um fato sequer possível de se imaginar. Então, vários crimes acontecem, mas se não tem o tipo penal, ou seja, se não tem a previsão em lei do crime, ele não é crime. É o famoso fake news. Se não tem uma lei dizendo que isso é crime, em regra não é crime. Então, e o judiciário não pode criar crimes, ele não pode criar tipos penais. Isso depende de uma lei estrita tratando do tema. Então, na área cibernética, ela está sempre à frente dos legisladores. E quando os legisladores avançam, você ainda não consegue alcançar, porque o fato já muda. A inventividade humana é muito maior do que a legislativa. Então, por vezes, vários crimes acontecem, mas não tem previsão em lei, você não pode fazer nada. Então, se você trabalhar no mundo das criptomoedas, por exemplo, a gente não tem legislação que trate de criptomoeda. É um mundo feito para viver ao lado do mundo normal. É um mundo feito para não ser controlado, feito para não ser pego pelo direito. Então, quando você fala de blockchains, você vai ter contratos que não serão mais necessários, não haverá necessidade de alguém executar. Um próprio software executa o contrato. Você está falando em diversas novidades que o direito não consegue acompanhar com tanta rapidez. Então, os crimes cibernéticos, eles precisam de uma legislação ágil, mas o ser humano é tão inteligente que ele consegue criar um outro fato que a lei não alcança e ele fica imune. Ele fica livre de uma penalidade porque não tem lei que antecedeu aquele fato. Então, aumenta-se a complexidade, aumenta-se a dificuldade e o direito tem que correr atrás para ir resolvendo tudo isso. E a gente percebe que não é uma coisa só local, né? É glocal, né? É o globo inteiro, né, Harrison? É glocal. Não é local, é glocal, é o globo inteiro que está passando por isso aí, né? O cara cria um site que ele tá hospedado na Rússia e o IP é da Alemanha. E você fala, cara, aí o cara cometeu crime onde? Onde é que eu vou pegar esse cara, entendeu? Daí eu já tive perda de todos os meus arquivos e o cara me ligou falando, olha, eu hackeei tudo aí, você me dá X, na época foi, não sei que criptomoeda, eu acho que deve ter sido a mais famosa, como é o nome que eu me esqueci agora? Matheus, a criptomoeda mais famosa, Matheus, que nós temos é Bitcoins. Aí o cara falou, você me dá, não sei se era, não sei que quantidade era para poder ele devolver todos os meus arquivos. Então imagine, e aí tudo feito... Parece que o Bitcoin custa, parece que era 29 mil, né? Hoje não sei como é que em tá torno disso aí. né? Então, para você ter noção o quanto que isso nos afeta. Então, cada vez mais você tem que criar sistemas de dupla segurança, dupla verificação. E para o direito não é fácil não, viu? Não é fácil porque o ser humano ele é muito mais criativo do que o que a lei consegue produzir. É por isso que eu estava lembrando dos anéis de Giges, né? Que quando você estava falando sobre, por exemplo, olha, o meu marido, a esposa e tal, cometeu esse crime e ele fotografou. E a maneira, o objeto de ele provar aquilo ali foi uma fotografia que não foi autorizada. Então, era aquela grande discussão, o que você faria se você tivesse o poder do anel,
o anel de Giges, né? Então, o que você faria? Muda muito. Tem muito isso, Harrison. O poder está muito ligado ao homem. Dê o poder ao homem e você vai ver de fato. Você falou uma coisa interessante. Quer saber, mexa no bolso dele. Infração de trânsito é um grande exemplo. O indivíduo toma, e aí ele corre atrás, ele faz isso aqui, ele não quer tomar mais aquela multa. Eu lembro de ter tomado uma multa de R$1.000 e tantos. Facada, porque Faixa dupla. eu falei assim, ó, vou desligar esse GPS, porque o GPS, aquele saco, ficar aquela voz ali e tal, eu desliguei. Justamente que o GPS ia me dizer que ali na frente ia ter um posto da Polícia Rodoviária Federal e que eu não fizesse, e um caminhão ia me ultrapassando e ele forçou mesmo, e aí eu caí, para todo mundo aqui, vamos fazer o teste do bafômetro e tal, eu fui liberado, mas a multa não consegui retirar e não tinha como provar e tinha que assumir aquilo mesmo, né? Então, assim, tem muito isso, né? Mexer no bolso do indivíduo, você revela de fato quem é ele. E quando você dá também dinheiro para ele, há uma transformação por total, né, na vida desse indivíduo. E eu acredito que o campo do direito, do direito à ampla e plena defesa para qualquer pessoa, qualquer indivíduo, ele vislumbra muito isso, né, Harrison? De você poder, mesmo os indivíduos que estejam errados por um motivo ou outro, mas eles querem se defender e que ninguém, na verdade, quer ficar preso, né? As pessoas querem, na verdade, mesmo que vá... Foi preso, foi condenado, tramitado, julgado, ele sai, ele cometeu um crime. Ele ficou 10 anos, bom comportamento, ficou aí 10 anos. Quando ele sai, ele continua sendo visto pela sociedade que ele é um criminoso. Por isso que tem que se tomar muito cuidado para não se condenar um inocente. Quando você falou da ampla defesa do contraditório, observe que você tem direito não a uma defesa, você tem direito a uma ampla defesa. Então, isso significa que você tem que provar por todos os meios, tem que aceitar prova pericial, prova testemunhal, prova documental, tem que ser amplo, porque um inocente... Por isso que tem um grande medo da mídia, porque se tem uma operação dizendo Harrison falsificou um documento, isso sai no blog, eu já sou condenado por todo mundo absolutamente antes. E quando o juiz ele vai pegar todas as provas, vai ficar, não tem prova suficiente. Aí eu sou inocentado. Mas não adiantou nada, eu já fui condenado pela mídia. Então, o grande cuidado... Depender do que canal saia. Você já está condenado eternamente, não tem mais jeito. Então, assim, mas o direito é uma gostosura. O direito é uma ciência, eu até brinco. Tem um livro chamado O Mito, Direito, um Mito. Ele mostra a relação entre o direito e o amor. Ele mostra que quando Cristo chegou com a lei do amor, Cristo ele quase mata o direito, porque quem tem amor não precisa de direito. Ele faz a seguinte ilustração. Interessante. A gente, para viver no nosso dia a dia, a gente tem 3 fases que a gente tem que se relacionar. Tem a fase do direito, da moral e do amor. Por exemplo, quem ama o filho, ou quem ama sua esposa, quem ama, não precisa o direito dizer que tem o dever de fidelidade. Quem ama. Tem os deveres maritais. Ninguém vai chegar assim e falar, minha esposa, meu marido, pelo artigo 1320, tem um dever marital. Então eu quero que você cumpra o seu dever marital. Não é baseado na lei, porque você tem amor. Agora, vamos imaginar que não haja amor, mas se houver um pouco de moral, ainda o direito não é necessário. Então, se você tem, por exemplo, um filho, fruto de uma relação, talvez uma aventura, mas se você tem moral, você não vai precisar esperar que aquela pessoa entre na justiça para lhe pedir pensão, porque a moral resolve. Então, onde tem moral, não precisa do direito, tudo são ilustrações. Por exemplo, o fio do bigode, a moral, a palavra antiga, que isso vale muito. Agora, tem momentos que nem tem amor e nem tem moral. Aí você precisa do direito. Então, o direito é substitutivo do amor e da moral. Quando veio alguém pregando o amor, percebeu-se que o direito poderia morrer. Então, chegou Jesus e falou, olha, se alguém der um tapa numa face, você dá outra. O direito diz, cara, se alguém te der um tapa, vá na justiça de dano moral, dano material e essas coisas todas. Se alguém te pedir emprestado, ajuda o cara. Se alguém te chamar para andar 1 milha, sei lá, anda 2. E o direito é todo muito, sabe, uma coisa muito mais rígida.
Ver o Jesus e falando, cara, é a lei do amor, amo o inimigo. Aí também já é demais, aí é esculhambação. Então perceberam que esse poderia matar o direito, então foi o que fizeram. Falaram, cara, bora fazer o seguinte então, a gente vai matar esse cara. Então desde o nascimento veio uma lei dizendo que tem que matar as criancinhas, Jesus escapou. Veio uma lei forjada para tentar matá-lo, que de fato aconteceu, mas o direito surgiu para matar o amor, porque o amor mata o direito. Então o cara faz uma analogia muito grande mostrando dessa relação entre amor, direito e moral, que é muito real. Meu pai nunca precisou entrar na justiça contra ninguém, vivia na base da moral, na base do amor. Então assim, direito você tem que ter esse poder de chegar para o cliente e falar, cara, resolva na fé. Tanto é que antes de qualquer audiência de solução tem que ter uma conciliação. Bora resolver, porque o direito não pode ser a primeira via de solução das coisas. A primeira via é a fraternidade, é o amor e essas coisas todas. Que legal. Gente, que maravilha esse bate-papo. Matheus, Jadson também tá aqui na técnica, Jadson. É um prazer mesmo receber Harrison aqui. Agora, me diz uma coisa, Harrison. Enquanto você falava, eu estava pensando aqui o seguinte. Se você pudesse voltar, seus 20 e poucos anos, você faria tudo de novo? O que seria diferente? Olhando, eu acho que a gente não pode ter 20 anos e exigir uma cabeça de 40, porque você fica muito rabugento. É mesmo. Não é? Então, eu faria talvez poucas coisas diferentes, seria esse lance mais que naquele tempo eu não pude fazer, que era brincar um pouco mais. Eu tive aquela infância, adolescência já do certinho, de andar de terninho, sabe? Aí a gente atropelou talvez essas fases. Mas eu entendo que dentro da formação que me foi dada e da que foi dada para os meus pais, era o que deveria ser fazer, e foi o certo, porque se chegou até aqui é porque deu tudo certo. Então, talvez só brincar um pouquinho mais, mas isso não é algo que eu diria que me tornou, talvez, eu diria, faltoso de alguma coisa. Eu me sinto bem completo, graças a Deus, e eu faria tudo igual. Eu acho que valeu a pena cada dor, cada lágrima, cada vitória. Tudo tá valendo a pena. O que você espera, Harrison, desse mundo, já que seus meninos têm que idade? 1 ano e 8 meses e 3 anos e 8 meses, por aí. Tem um mundo aí pela frente, Tem né? um mundo pela frente, é. O que você espera desse mundo para eles? E o que sua profissão e você como profissional do direito pode contribuir para isso? O mundo ele é transformado muito por educação, e isso o Brasil ainda deixa muito a desejar. Então, eu tenho muito medo das gerações atuais que são formadas, porque a base não está tão sólida. Então, esses são os meus maiores medos. E eu espero contribuir. Eu tenho uma relação assim com os meus alunos, uma relação muito próxima. Eu consigo cada dia mais, mesmo com tantos advogados no mercado, com tantos bacharéis, mas eu consigo demonstrar assim que o sol nasce para todos. Nunca desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Você tem que descobrir qual é a sua potência máxima para o qual você foi criado. O que é que eu sabia? Todo mundo falava, faça concurso. Eu falei, velho, eu quero ser professor, eu gosto disso. Então, se cada um desenvolver a sua, porque Deus não criou ninguém sem uma potência individual, que só aquela pessoa poderia fazer aquilo. Então, se as pessoas conseguirem descobrir no que eles são boas, no que eles são bons, e se pudessem explorar isso ao máximo, eu acho que a gente teria essas competências sendo exercidas no mundo com menos depressão, com menos suicídio, com menos ódio, com mais amor, com mais paz e com mais futuro. Márcio, eu queria que você deixasse uma palavra, Harrison, sobretudo para os futuros profissionais. Eu sei que tem muitos alunos, você tem muitos alunos em Salvador, Feira, aquela região toda ali, e de outros lugares também que vão estudar ali, né, naquelas universidades e tal, e em Ilhéus também. Mas o que você diria hoje, né, para os seus, para além daquilo que você já diz na sala de aula, né? Então, Matheus falou aqui que terminou o curso de Direito dele. Você fez o AB, Matheus? Matheus, de vez em quando ele desliga o microfone ali, viu? É a operação aqui dos bastidores. Você fez o AB, Matheus? Ainda não, fiz uma prova, passei na primeira fase, fui pra segunda, não deu muito certo.
Vamos pra luta de novo. Vamos para a luta de novo. Com certeza, com certeza. Mas se você fosse dizer, Harrison, para Matheus, ou então para outros futuros profissionais, futuros advogados, e você trouxe um dado interessante de que muitos advogados aqui no nosso país, né? A gente pode entender que é um país que vive muitas mazelas, um país que vive muitos problemas, pepinado mesmo, e que muitas vezes não leva a sério, leva a sério mesmo, assim, sabe, as instituições, não leva a sério aquilo que foi construído ao longo de anos, né? E que subsidia, ou que ampara, ou que é o lastro, né, do nosso país. Mas, diante do cenário que nós estamos vendo aí, né, o que você diria para esses futuros profissionais, para esses caras que se vislumbram, não, eu quero fazer direito, velho. Aí os meninos vão instruir você que é essa câmera aí, você olhando para aquela câmera ali, e o que você diria e qual o conselho que você daria? E você trouxe um exemplo maravilhoso, que é o amor, que é Jesus. Né? O direito caçou o amor. E a todo tempo eles queriam matar o amor. O que você diria para essa turma aí? É isso, quando você faz direito, se de fato é isso que você gosta, se você, quando lê aqueles temas de teorias da linguagem, vê tantos ramos do direito, se aquilo ali te empolga, você deve estudar, mas estudar assim com tanto coração, com tanto amor, para naquilo que você se identifica, você ser o melhor. Direito tem mais de 20 áreas do direito. Direito tem, se você, eu gosto muito de computador, de informática, de jogos, cara, tem um ramo de startups, de Lawtechs. Se você gosta muito de astronomia, cara, você vai ter aí ramos que vão estudar contratos, que vão estudar... É tudo muito amplo dentro do direito. Há muita coisa. Direito não é só ser advogado, não é só ser professor, juiz, promotor, defensor. Direito eu diria, é base até para se viver. Para você não ser enrolado, para você argumentar, para você se vender um produto ou outra coisa. Então, assim, se você está fazendo direito, primeiro você precisa se identificar com isso, você precisa amar isso, você precisa gostar disso, dormir e acordar pensando nisso. E perceber dentro do direito qual é a área que você mais dança, qual é a área que você mais tem leveza, qual é a área que você, eu diria, que você se destaca dos demais. Quando você descobre isso, você fala, realmente, aqui está o meu coração, é no caminho do coração que eu vou fazer, que eu vou seguir. Mas se você perceber que não é isso, cara, tem diversas outras coisas. Direito não é solução também para tudo, porque você pode ser muito bom em outra coisa, pode ser um jornalista, pode ser tantas outras profissões que a vida te oferece. Agora, se for para fazer direito, que faça realmente com muito coração, que seja um grande estudioso, porque direito você não pode, você tem que pensar nas soluções dos problemas dos seus clientes, você tem que pensar muito além da caixinha. Seu cliente não quer que você resolva o problema dele, ele quer que você, além disso, traga soluções e ideias para ele se dar bem, para resolver os problemas da vida dele. Então, eu acho que, como o sol nasce para todos, perceba no que você é bom, perceba onde a sua potência 100% ela pode ser explorada e exercida. Onde é que você, é aquele versículo bíblico, não seja morno, morno Deus odeia. Um abraço morno, um aperto de mão morno, um café morno, uma água morna, isso não presta. Ou é quente ou é frio. Está no direito, mergulhe. Desliga o celular, desliga o WhatsApp na hora de estudar. Foque, seja bom naquilo que a tua potência é exercida ao máximo. Se isso acontecer, não precisa ganhar dinheiro agora, depois que termina o bacharelado, vai fazer seu mestrado, vai fazer seu doutorado. Com 30 anos, volte e aí você perceberá que os seus passos serão mais largos do que aqueles que não afunilaram e não verticalizaram tanto quanto você. Eu dou esses conselhos diariamente para os meus alunos e percebo que muitos ficam angustiados à beira do caminho perguntando o que é que eu vou ser amanhã quando terminar o curso. Cara, nunca desista de fazer aquilo que você mais ama, mais gosta e se é o direito, seja 100% nisso, que com certeza esse retorno virá. Cara, é uma verdadeira aula, Harrison. Uma verdadeira aula. É por isso que esse podcast ele existe, né? Ele foi do seu nascedouro, isso aí. Maravilha. Tikva, esperança. Tikva, esperança. Então, isso é o que nos pulsa, é o que nos move, né? Agora eu estava vendo aqui, Harrison, que você estagiou lá na Universidade de Edimburgo, isso, lá na Escócia. Isso. Né? Como é que é todo aquele vislumbre que tem lá com a rainha, né? Rapaz, é diferente. É muito bonito.
A gente fica com aquela síndrome que a gente se sente um pouco país atrasado e pequeno. Nossa. E quando eu tava lá, né, eu não queria voltar. Eu pensei assim, rapaz, eu andava 1h da manhã. É aqui com que eu vou celular, ficar. e tal, mas a saudade não deixou. Mas realmente vale muito a pena, inclusive como viagem de passeio em família. Aham. Edimburgo, estudei numa universidade de mais de 500 anos. O meu professor, ele era conselheiro da rainha, ele morreu quando eu estava lá. Neil McCormick, que é um grande teórico do direito, teoria da argumentação, ele é um dos tops. Ele não era o meu orientador, mas ele era um dos professores. Meu orientador foi outro, Zenon Brankovski. Uhum. E eu gostei muito, cara. Realmente foi 1 ano e meio. Eu trabalhava lá eu estudava, mas eu era muito ativo na Christian Union, que era uma união de estudantes universitários cristãos, e a gente tinha vários eventos. Realmente foi um momento muito marcante. Eles valorizam muito a tradição, valorizam e o que falta muito na gente, tradição familiar, né? O bênção pai, Isso. bênção mãe. Cada vez mais hoje tentam corroer. Então a tradição da monarquia te finca valores assim passados de pais para filhos, gerações de gerações, e todos estudam a história da monarquia inglesa. Então realmente é uma coisa muito bonita o quanto que isso dá um senso de unidade, que é o que falta muito no nosso país. A gente ama pouco o nosso Brasil, a gente esculhamba mais do que defende. E é triste quando você vê lá fora ou aqui dentro as pessoas sempre torcendo para que tudo dê errado. Porque se der errado no governo atual, agora vai dar certo no meu governo. Aí os outros vão torcer para dar errado, e aí não tem um senso de unidade. E aí eu percebi que lá fora não falem mal deles, que eles vão ficar muito bravos com você. Realmente é um país maravilhoso de se visitar. E a gente tem muito que aprender com eles, né? Muito, muito que aprender. A gente é um país novo, né? Relativamente novo. Mas, cara, eu acho que a gente precisa melhorar nossa educação urgentemente. Educação de base. A gente precisa amar a docência. Os professores precisam gostar daquilo que fazem, entendeu? Porque a nossa educação precisa melhorar. Massa, velho. Tikva Podcast, massa demais ter você aqui, e muito obrigado mesmo por vocês terem acompanhado todo esse, vão comentando aí no chat, se você tem uma inspiração na área da carreira do direito, pode comentar aqui. Eu acho que esse é um espaço maravilhoso para a gente poder falar, comentar e a gente também vislumbrar tudo aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Nós tivemos aqui a semana passada Araceli Romão, né, nossa última convidada, que sabe tudo e mais um pouco de jornalismo, né? Então, assim, foi um presente de Deus para nós. Já recebemos aqui Eduardo também, Lee, que é um grande médico, né, e falou muito sobre essas inspirações. E ele, como ele é também um arvorado para estudar, como ele também ele tem essa necessidade, e tantos outros que chegam aqui nessa bancada e trazendo um objeto, um mimo de apelo sentimental para a gente bater um papo, conversar, comer uma jujuba, tomar água, tomar um café, para os que gostam de café. E Tikva é isso, é esperança, né? É um ambiente que foi criado para falar de esperança, para trabalhar histórias, conversar sobre fatos. Claro que se a gente pudesse ficar aqui muito tempo, eu sei que você tem experiências aí em diversas passagens suas, né? Eu imagino como pregador mirim, você deve ter, né, muitas histórias, mas a gente pretende, Harrison, receber você aqui. Obrigado. Outras vezes, para a gente poder comentar alguns temas dentro da área de orçamento, dentro da área. E para a gente finalizar, o que você está preparando aí? Você está escrevendo? Você está... O que você está fazendo aí? Eu peguei uma licença agora da Universidade Estadual de Santa Cruz, e aí eu tenho um curso de Direito Financeiro que está no Prelo, que é o meu projeto. Está no Prelo, hein? Se os meninos deixarem, porque essa noite minha filha acordou umas 5 vezes de noite, rapaz. Nossa. Mas se os meninos deixarem, eu vou tentar adiantar esse livro para soltá-lo daqui a uns 3 meses. Massa. Se a gente quiser encontrar Harrison Leite nas redes sociais, como é que eu acesso? A gente tá no Instagram, @Harrison Leite, tem o nosso site, Harrison Leite. Eu sempre fui muito tímido para mídia, nunca gostei de fazer vídeo. É mesmo? Mas tô percebendo, não tinha Instagram até na pandemia. Eu nunca gostei disso, cara. Eu talvez não sou muito dessa geração, mas eu tô precisando me adequar a esses novos tempos.
E aí, no que parabenizo aqui a IBE por esse projeto. O TICVA é realmente um lindo projeto e me inspira a também pensar algo nesse modelo lá para o nosso escritório, para poder estar compartilhando um pouco conhecimento com os nossos alunos e amigos. Mas parabéns, muito obrigado pelo convite, o prazer e a honra foi toda minha. Massa. Senhoras e senhores, Matheus, quero que você dê um recado aí. Pode falar um pouquinho afastado aí o microfone. Estamos aqui, Lucas. Recado, se eu quiser aqui seguir as redes sociais do TICVA, da Rede Esperança, o que eu faço? Nosso canal do Instagram é o TICVAcast. Você pode ir lá seguir, acompanhar tudo que acontece. Toda semana tem episódio novo. Tem muita coisa legal aí na nossa página no Instagram. Também tem o nosso canal oficial do YouTube, Rede Esperança. Você pode clicar e ativar o sininho. Vai receber sempre a notificação lá. Toda vez que um episódio for ao ar, vai receber a notificação. Também temos os nossos canais de áudio aí nas plataformas digitais, Spotify, Deezer. É só acompanhar, pode ouvir no carro, pode ouvir trabalhando, pode ouvir em qualquer lugar. Então hoje tem essa facilidade, né? É uma coisa fantástica. E seguir também a página oficial da nossa comunidade, @IBEsperanca, sem o C cedilha, Esperanca mesmo. Pode ir lá seguir, acompanhar tudo o que acontece. E esperamos que no próximo episódio, você que está nos acompanhando, esteja conosco, né? Afinal de contas, a esperança nunca morre. Verdade. Está sempre conosco. Obrigado, Matheus, Jadson, Samuel. Senhoras e senhores, recebemos aqui Harrison Leite e trouxe para a gente aqui um livro maravilhoso, Autoridade da Lei Orçamentária, um trabalho maravilhoso de doutorado, em que ele disse assim, não, isso não vai ficar só para mim não, isso aqui eu preciso compartilhar. E também a 11ª edição, revista e atualizada e ampliada do Manual do Direito Financeiro, coisa maravilhosa aqui. Eu desejo, assim, o nosso desejo, Harrison, como irmão em Cristo, como um amigo, de que você tenha sucesso em todos os seus empreendimentos. Acredito que o maior deles é a sua família, né? Que Deus te honrou, seu casamento lindo e a esperança de que é isso que você falou, um mundo melhor, com mais educação e que seus filhos tenham essa inspiração, que vejam em você um estudioso, mas alguém que lutou para poder também mudar a vida de outras pessoas, como você tem feito, tem colocado seus empreendimentos para poder ajudar outras pessoas. Maravilha. Tá bom? Eu que agradeço e com certeza teremos outras oportunidades aqui. Com certeza. Senhoras e senhores, eu queria uma salva de palmas aqui, todo mundo aqui. Harrison Leite, um abraço, Deus abençoe. Amém, amém. Muito obrigado. Fui.